E aí, pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um João Mendes Entrevista. Esse momento que a gente tem sempre aqui um convidado especial para conhecer a trajetória, a forma de estudar, algo que vai te inspirar, mas também vai te ajudar a acertar aí o como estudar, como passar. Eu tenho o prazer e a honra de receber aqui um convidado muito especial. Eu já conversei com alguns colegas dele do concurso. Akira Sasaki, né, como a gente estava falando aqui antes. Obrigado por ter aceitado o convite, cara. Muito feliz. É um prazer, eu sempre me sinto honrado em receber esses convites, sobretudo de você, João, que tem um curso espetacular aí, e para poder, né, talvez dar uma injeção de ânimo nesse pessoal, né, que às vezes a gente fica tão repreendido pelos estudos e às vezes decepcionado, às vezes com algumas provas que vieram, que acaba que quando a gente tem pessoas que passaram por todo esse processo e de alguma forma lograram êxito, é importante a gente que passou por isso tudo dar exemplo e esse talvez seja a melhor oportunidade para a gente fazer isso com maior alcance. Legal, verdade, verdade. Eu sempre falo que é uma trajetória que não é linear, não é super sempre tranquila, os ventos não são sempre suaves, né, as coisas acontecem de forma às vezes imprevista. Akira, você é juiz de direito do TJ do Rio de Janeiro. Como é que foi a tua trajetória? Como é que você chegou à magistratura? A minha pergunta é, pensando lá da faculdade, você sempre quis ser juiz? Foi algo que surgiu no caminho? E até chegar à magistratura, você saiu da faculdade, foi direto, né? Ou você passou por outros cargos, pela advocacia? Então, conta pra gente aí desse momento aí de faculdade até a magistratura. Quanto tempo foi isso, enfim? Tá. João, digo que o meu caminho foi diferente de muitos aqui da magistratura. Só para você entender, eu fui o decano da minha turma. Eu ingressei na magistratura com 43 anos. Então, eu digo que nunca é tarde para desistir de um sonho. Na verdade, esse sonho não foi criado na faculdade. Na verdade, eu nem queria fazer direito. Foi uma opção, na verdade, para poder mostrar para meu pai que eu poderia passar no curso de direito. Eu queria, na verdade, psicologia, meu pai disse que não. E eu falei, qual o curso mais difícil aí? Meu pai disse que eu não passava, eu acabei fazendo direito na faculdade privada do Distrito Federal, chamada CEUB, e por lá fiquei, mas nenhum sonho da magistratura, pelo contrário, sempre pensei na advocacia. Fui convidado quando eu estava no 10º semestre a integrar um escritório muito bom em Brasília, e esse escritório eu fiquei durante 8 anos na advocacia. E foi importante esse passo na advocacia. Na verdade, eu não teria desistido da advocacia, até porque o escritório estava muito bem, se não fosse por ocasião do acidente do meu pai de trânsito. Meu pai, ao tempo, era auditor da Receita Federal, e naquele tempo eu vi com meus próprios olhos e presenciei quanto era importante uma estabilidade para, eventualmente, no caso dele, no acidente dele, ficou acamado, tetraplégico. A gente tomou conta dele, tudo, e a gente viu como que era importante ter uma estabilidade no serviço, e o serviço público era esse local. Eu estava muito bem na advocacia, mas em razão disso, tinha acabado de casar, né? O acidente do meu pai aconteceu 2, 3 meses depois do meu casamento. E eu verifiquei que se eu quisesse dar uma estabilidade para minha família, eu teria que ingressar num serviço público. E o meu irmão já era servidor público do Senado, né? E me incentivou bastante, meu irmão mais velho. E aí até foi difícil, até a conversa com a minha esposa. Falei, amor, a gente vai rebaixar um pouco, vou estudar um pouco, vai ser um pouco difícil para mim. A gente acabou de casar, mas eu não vejo outra opção depois que aconteceu com meu pai. E foi muito engraçado, porque eu tinha que estar no escritório, sustentando a casa, e ao mesmo tempo estudando para o concurso. E na verdade eu estudava mais para o concurso legislativo e abri uma oportunidade muito boa, que era do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, porque eu sou de Brasília.
E eu comecei a estudar. E a hora que eu tinha para estudar, João, era, sei lá, eu chegava em casa 8 horas da noite e ficava até 3 horas da manhã estudando. Acordava no outro dia às 10 horas da manhã, mais ou menos. Então, meu estudo era durante a madrugada, porque era o tempo que eu tinha para estudar. E assim foi feito. Passei uns 2 anos mais ou menos. Ingressei, isso foi em 2000, o concurso foi em 2009. Consegui ingressar no Tribunal de Justiça como analista judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em 2011, em setembro de 2011. E por lá eu ainda galgava um cargo melhor. E aí eu estava fazendo Senado e Câmara, tentando assim buscar o mesmo cargo do meu irmão. Acabei que eu logrei êxito em ser aprovado, mas não fui chamado porque eu estava fora da lista. Ou seja, eu estava como excedente. E aquilo para mim foi um baque muito grande, porque eu acabei estudando muito pro legislativo e eu falei assim, não é possível ficar esperando durante uns 2 anos mais ou menos, 2 mais 2. E aí quando eu vi que eu não ia chamar, um ano antes, eu vi que não ia dar. Aí eu já estava no Tribunal de Justiça Federal, eu já estava assessorando o desembargador, e eu comecei a admirar a função do magistrado. Eu tive um ótimo desembargador, né, que inclusive tenho uma admiração muito grande por ele. Ele foi inclusive responsável para que eu admirasse tanta função, como que ele se dedicava, como que era importante aquele cargo, como ele era uma pessoa justa, como que ele podia trazer um benefício para a sociedade. O desembargador Jair Soares, do Distrito Federal, fiquei durante quase 5 anos com ele lá, e sempre durante o tribunal eu tive trabalhando como assessor de desembargador. E ele, em especial, foi uma pessoa que me trouxe esse brilho. E ele incentivava todo mundo a estudar. Para ele era importante fazer isso, porque ele via que com as pessoas que estavam dentro do trabalho dele, melhoravam a qualidade do serviço, o estudo. Então, além dele ser uma pessoa super inteligente nesse aspecto e em outros também, ele me incentivou bastante nesse estudo. E aí eu vi que é possível, né? Porque, de fato, quando você assessora desembargadores, você se torna um juiz de fato, um desembargador de fato. É óbvio que dentro das orientações dele, você começa a redigir as peças, os acordos, e você vê que você tem condições, e você começa a perceber que você está no caminho. E eu fui criando essa identidade durante isso. Eu vou dizer para você que eu comecei a estudar isso lá. Com 34 anos, eu comecei a estudar para magistratura. Depois de 11 anos como analista, e aos 43 anos, eu logrei êxito em ser aprovado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mas não foi linear, aquilo que você falou, João. Pelo contrário, eu tive uma única vitória durante minha trajetória. Eu tive inúmeras derrotas. Eu posso dizer que eu fiz mais de 50 provas objetivas. Eu reprovei mais de 16 provas subjetivas. E reprovei, ao final, em uma prova oral, que foi o Tribunal de Justiça de Alagoas. Portanto, em nenhum momento eu fui uma pessoa que tive êxito durante toda a trajetória. Pelo contrário, a ponto de, faltando, sei lá, uns 2 meses para a prova do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, já tinha logrado êxito em aprovar na prova subjetiva, ia para a prova de sentença, eu fui reprovado no TJ Alagoas, na prova oral, que é a última etapa, né, do concurso, praticamente. E ali eu já me sentia, ao tempo, como magistrado do Tribunal de Justiça de Alagoas. Nem vislumbrava ainda fazer a prova do TJ Rio de Janeiro. Mas o destino quis que eu fosse reprovado em Alagoas, que talvez se eu não tivesse sido reprovado em Alagoas, eu não teria dado ênfase na prova de sentença do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, sobretudo, há um desembargador, inclusive, que ele tem uns entendimentos diferentes na área penal, que tem um entendimento diferente do STJ. Então, aquilo fez com que eu buscasse os entendimentos dos desembargadores, para que eu estudasse a jurisprudência daqueles desembargadores e que eu lograsse êxito na prova de sentença, que foi muito, que reprova muito. E aí, essa minha trajetória como analista, como advogado, analista, com todas as reprovações, me construiu um magistrado que hoje cheguei aos 43 anos, diferente de muitos colegas da minha turma, chegaram de forma mais repentina, assim, se programaram mais a vida
para o concurso público. Então, como eu digo, a trajetória de cada um é diferente, mas eu sempre busquei uma constância. Isso que talvez seja, na minha visão, o mais importante do estudo de provas, eu sigo assim, de carreira, que são mais difíceis. Porque eu posso dizer para você, eu nunca fui um aluno espetacular, nunca na minha vida. Eu fui um aluno mediano, mas bem constante. Eu sempre fui uma pessoa regular. E aí eu acho que o que diferenciou da minha trajetória com os demais que são tão inteligentes ou mais que eu, foi a minha resistência em ser reprovado tantas vezes e continuar dentro dessa trajetória, melhorando, é óbvio, não insistir nos mesmos erros, isso a gente vai melhorando durante o caminho, construindo essa resistência durante toda a minha carreira de estudo. Eu digo que a gente não nasce magistrado, a gente constrói dentro desses nossos processos de estudo um magistrado. Tanto é que eu sabia que ao final, quando a gente está praticamente cansado, eu falei assim, não aguento mais a prova. Eu já sabia que eu estava pronto para a magistratura, porque você se sente, você vai ver que tanto que você passou, que você merece isso. A partir do momento que você já está quase desistindo, eu digo isso, João, quando você está quase desistindo, você logra êxito. E na minha carreira teve dos meus colegas também, dentre outros, a gente teve uma pandemia no meio do caminho. O que aconteceu? Um mês antes da pandemia, estava marcada não da pandemia, mas de ter feito que tudo tenha parado, né, que ninguém podia sair de casa, que foram suspensos todos os concursos, que houve uma paralisia geral, né? Que eu digo assim, um mês antes estava marcada a nossa prova. E aí chegou 2 semanas antes da prova, foi proibido qualquer tipo de atividade. Então, durante 2 anos, eu fiquei estudando sem saber que dia ia ter a prova subjetiva do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, eu já estava, eu acredito, não sei se aprovado para a prova oral, não sei se era de Rondônia ou de Alagoas. De Rondônia eu nem cheguei a fazer, foi aprovado. Quando foi chamado para fazer a prova oral, eu já estava fazendo a Escola da Magistratura no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas eu sei que eu já estava... me lembrei. Eu já estava aprovado para a prova oral de Rondônia, ia fazer a prova de sentença do TJ Alagoas e estava na subjetiva do Rio. Olha só, um mês antes da pandemia. Então, durante a pandemia, eu tinha que estudar para todas as fases do concurso. Eu digo todas por quê? Porque não sabia, eu também ser aprovado em alguma delas. Então, eu tinha que estudar tanto para a prova objetiva, tanto para a prova subjetiva, tanto para a prova oral. Então, passei praticamente 2 anos estudando para todas as fases, sem saber que dia voltaria os concursos, entendeu? E isso, para mim, foi, assim, uma loucura total, porque... e também um aprendizado, viu? Eu digo uma loucura, mas eu digo aprendizado, porque eu aprendi que meu estudo estava sendo feito errado, João. Porque quando você está nesse nível de aprovação, que eu estava antes da pandemia, em 2019, mais ou menos, você começa a estudar para uma fase objetiva, e você esquece que tem uma outra fase, que é subjetiva em sequência, e você põe todas as suas fichas nessa fase. E aí, para mim, estava sempre grande erro, porque às vezes eu estudava para objetiva, chegava lá, estava um notão e não conseguia passar na subjetiva, tanto é que eu reprovei 16 vezes, porque eu não tinha constância em estudar para a subjetiva. E aí, na minha visão, o meu grande erro, porque eu já estava passando praticamente todas as objetivas, era raro eu reprovar na objetiva, era porque eu não estava dando constância, separando parte do meu dia para estudar para a subjetiva. Aí eu fiz isso na pandemia, estabeleci um critério de estudo para todas as fases. Então, o que eu fiz? Vou fazer no mínimo 2 questões subjetivas por dia, vou fazer um simulado de 24 questões por dia, esse era meu dever de casa todo dia. E praticava 2 vezes por semana ainda os cursos de prova oral. Nem fazia, às vezes, curso, chamava os colegas que estavam na prova oral de Rondônia ou de outros concursos, e a gente fazia um simulado de prova oral. E
Portanto, durante a semana, eu só não fazia sentença, João, prova de sentença, porque eu fazia isso todo dia no meu trabalho, né? Praticamente eu era um analista que revisava a sentença, ao mesmo tempo eu redigia acordo. Então, para mim, na minha visão, não tinha eu só precisava ter a receita do bolo, o resto eu estava estudando, né? Então, durante esse tempo, eu consegui vislumbrar que não adianta, pelo menos naquele nível que eu estava, naquela época, estudar só para a prova objetiva. E nisso eu separei e comecei a fazer. Tanto é que quando eu fiz isso, porque eu sabia que quando terminasse o lockdown, né, o lockout, não esqueci, como se estivesse terminando o lockdown, exatamente. Eu ia voltar com tudo, todas as fases. Só que eu não imaginava que ia durar, sei lá, 2 anos. Ninguém imaginava. E eu estudava isso, eu estudava aquilo todo dia. Chegou ao ponto que eu estava ficando doido. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô ficando doido, não vem essas provas. Mas esse período, João, vou dizer que foi um dos mais importantes para ser aprovado na prova do Rio de Janeiro e das demais provas. Porque eu ganhei conteúdo de todas as fases. Tanto é que quando voltou, né, a ter as provas, continuei passando em todas as provas objetivas praticamente, fui aprovado logo em sequência na do Rio de Janeiro, porque aí eu fiz isso tudo direcionado para o Rio, porque a prova do Rio de Janeiro, na segunda fase, ela é diferente de todos os demais estados. Ela é uma prova primeiro, que testa resistência e tempo de prova, que você tem que ser rápido, e ser sucinto nas respostas. Primeiro, você tem 25 questões, 2 questões praticamente em cada matéria, você tem 15 linhas para fazer isso, e você tem exatamente, se você dividir a quantidade de questões pelo tempo, você tem 12 minutos e meio para cada questão. Então, o que eu fazia? Eu treinava essas questões. Eu fazia 15 linhas dentro do meu rascunho, fazia um caderno fiz caderno de eram 12 matérias, não me lembro exato, mas eram umas 12 matérias. Eu fiz aquelas cadernos de matérias, sabe, de 20 matérias, e fiz uns 3 cadernos desses. Eu criava questões das jurisprudências, das doutrinas, sobretudo da jurisprudência, porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele quer um juiz prático. Ele te dá um problema e quer que você resolva, julgue ali naquele momento. Sentencie, é uma prova subjetiva, mas ele quer que você faça a dosimetria da pena naquela situação. Então, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro quer um juiz prático, resolutivo e rápido. Se você pegar a tendência da prova dela, é exatamente essa. Então, eu fui praticando, durante esse tempo todo da pandemia, esse estilo de prova que é diferente. Que é exatamente isso, de você tentar resolver em 15 linhas um problema grande. E, ao mesmo tempo, em 12 minutos e meio. Então, isso foi muito importante, porque quando veio a prova subjetiva do Rio, que é a prova, sei lá, 90%, não sei, tinham, sei lá, eu não me lembro exatamente, mas aprovaram uma quantidade de 500 pessoas, depois foram, não lembro exatamente, mas depois foi para a prova de sentença, depois da prova de sentença ficaram 50 e poucos só. Mas é exatamente isso, porque eu consegui entender a prova do Estado do Rio de Janeiro subjetiva, que foi a minha segunda prova que eu passei subjetiva, primeiro foi a de Alagoas, e eu compreendi que se eu não tivesse estudado também todas as matérias, todas as matérias também, porque eu tenho que estudar todas as matérias para subjetiva, e estudar também todos os tipos de provas, objetivas, subjetivas e oral, eu não teria ido tão bem depois. Até que quando depois abriu, eu comecei a passar em tudo. Comecei por quê? Porque eu estava preparado para todas as fases, qualquer concurso que tivesse. Imagino. Tanto é, João, que quando eu voltei, fiz a oral, fiz o Rio de Janeiro, e eu tinha, durante a pandemia, fiz uma promessa para minha família, porque é aquela fase que já não aguenta mais. Eu falei assim, e eu fui realmente quase faleci na pandemia, tive 50% do meu pulmão comprometido, e eu prometi para mim e para minha família que minha última prova seria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal quando abrisse, porque eu não tinha mais condições, que eu me vi quase falecer em razão da pandemia, e eu sempre fui um cara que tem uma resistência de atleta, sempre malhei bastante, ao tempo fazia crossfit, para você ter ideia,
Na segunda-feira eu estava fazendo ecografia, sexta-feira eu estava no hospital, com 50-60% do pulmão comprometido. E aí eu prometi, depois dessa fase, passei uns 3 meses assim, em fisioterapia pulmonar e tal, depois que acabou consegui me recuperar. E eu prometi para minha família que eu não queria mais fazer esse sofrimento da minha família, me ver só estudando, porque você abdica de muito tempo. E por uma situação que eu já não estava mais aguentando. Aí eu digo que está chegando essa hora. E aí, até que depois, quando eu aprovei, só fazendo esse adendo, depois quando eu aprovei no Tribunal de Justiça de Janeiro, saiu o concurso do Distrito Federal, e eu tinha prometido para minha família que esse seria meu tipo de concurso. Porque até então você, às vezes, também quer voltar para a sua cidade, você não conhece o estado do Rio de Janeiro, então eu acabei fazendo essa prova. Eu já estava na escola da magistratura, já tinha parado de estudar, eventualmente, voltei para estudar para fazer só as provas objetivas, porque eu tinha que voltar a pegar a prática e fiz alguns simulados durante esse tempo. Acabei ficando muito bem colocado, acho que nos 50 primeiros do TJ do Distrito Federal na fase objetiva. Aí talvez depois parado de praticar a subjetiva, fui ainda reprovado como magistrado na segunda fase do TJ do Distrito Federal, mas não por uma questão de conhecimento, foi uma questão que eu fui demonstrar, eram 10 questões, fui tentar demonstrar muito conhecimento. E algo que eu já sabia que não deveria estar fazendo tanto assim, demorando tanto em questões, que eu acabei deixando quase 3 questões em branco. Então foi uma questão de estratégia, não foi uma questão de não conhecimento. E aí eu me senti novamente como todo concurseiro, frustrado, como é que eu posso estar reprovando tanto? E eu olha só como é que é contraditório. Eu, como magistrado nos melhores tribunais do Brasil, me sentindo frustrado, sem capacidade, vamos dizer assim, por ter acabado de ser reprovado na segunda fase do Tribunal de Justiça Federal. Eu digo que isso mostra para todo mundo que, na verdade, que a gente só precisa de uma vitória. É aquela conversa que eu estou desde o início. E a partir daquela vitória sua, você se torna uma pessoa super exitosa, que na verdade não é. Na verdade, a gente constrói a magistratura durante das nossas derrotas. As nossas derrotas nos constroem e melhoram a gente muito mais que uma vitória. Certamente, se eu não tivesse reprovado tanto, se eu não tivesse aprendido tanto com minhas derrotas, eu não seria hoje um magistrado do Tribunal de Justiça. Imagina se eu tivesse passado de primeira, talvez não tivesse vivenciado o tão importante é esse cargo, o tão difícil que é esse cargo, e não valorizasse tanto o cargo que eu tenho hoje, pelo tanto de tempo que eu tive para passar nele. Perfeito. Queira, uau, foi assim, de tirar o fôlego, porque você vai falando, eu fui anotando aqui, já anotei 3 páginas já aqui de... muito bacana. Obrigado por ter compartilhado, inclusive, esse momento de dor, né, que foi o acidente do teu pai, e como isso foi decisivo numa virada, porque você, pelo que você falou, você estava já há 8 anos na advocacia, você ficou 8 anos na advocacia, já indo bem, imagino até que financeiramente falando, já tendo um bom retorno, né? E aí você viu a necessidade de fazer, opa, eu preciso de estabilidade, eu preciso de segurança, eu preciso garantir a minha família. E aí você faz essa virada de chave. Só para eu entender aqui os tempos, foram 8 anos na advocacia, e aí você falou que começou a estudar aos 34 para a magistratura e entrou efetivamente aos 43. Então a gente está falando de 8 mais 9 ou teve algum período ali de analista que você não estudou? Não, é porque aquilo que eu estou dizendo, a magistratura foi diferente. Eu ingressei no Tribunal de Justiça em 2011. Eu comecei a estudar mais ou menos para a magistratura, porque eu estava estudando para o cargo do Senado e da Câmara, durante uns 4 anos mais ou menos. Eu fiquei durante 11 anos como cargo de analista. Então, durante esses 4 primeiros anos que eu digo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, eu fiquei estudando por legislação. Não que eu deixei de estudar, era um estudo completamente diferente. Eu estudava raciocínio lógico, português, processo legislativo, mas não deixei de estudar. Não era um estudo focalizado. Mas quando 8 anos e 3 meses antes de eu ser aprovado, eu comecei a estudar para magistratura e somente para magistratura. Não que eu não fizesse outras provas, João.
a minha prioridade era a magistratura. Mas se tivesse uma prova no meio do caminho do Ministério Público, tanto é que eu fui reprovado em 20º, não sei quantas, na Defensoria Pública, e é importante, viu, João? Eu reprovava muitas das vezes porque eu tinha uma cabeça de magistrado. Eu não conseguia virar a chave para fazer aquilo que talvez a prova do Ministério Público exigisse, pedisse coisas que eu acho exageradas, ao mesmo tempo da Defensoria Pública, que pedisse coisas que eu achava que não tinha nenhuma prudência em relação a isso. E como eu sempre trabalhei na magistratura durante esse período que eu estava fazendo prova, eu já sabia que aquele pedido não ia vingar. Não ia prosperar, né? Ou seja, a cabeça estava moldada para a magistratura. Né? Exatamente. Então, mas eu não deixei de fazer. Eu tinha financeiramente uma possibilidade de fazer isso. Eu viajava o Brasil inteiro fazendo isso. Tanto que eu passei prova da segunda fase, vários MPs, MP São Paulo, MP Bahia, MP Rondônia. Eu passei em vários MPs. MP Distrito Federal, Defensoria, a primeira que eu passei Paraná, estou falando segunda fase, né? DF também fiz. Mas assim, o meu foco sempre foi magistratura. E aí talvez tenha sido a minha forma de reprovar. Não que eu estava errado em fazer aquilo, mas é que eu compreendi que tem certas coisas que não tinham que ser pedidas ali. Entendi. Tanto da própria, mas foi importante fazer isso porque eu também comecei a lidar com essas situações também, com essas reprovações. Óbvio que chega um ponto também, João, que você quer sair do mundo dos estudos, porque veja só, eu estudava, vou dizer durante como é que eu fazia meus estudos, só para você ter ideia. Eu trabalhava ao tempo, não durante a pandemia, mas ao tempo, quando eu estava na pandemia, antes da pandemia e depois que acabou a pandemia, o que acontecia? Eu acordava 4 horas da manhã, estudava até umas 6h30 da manhã, levava meus filhos para a escola, mais ou menos umas 7h30, deixava eles na escola. Eu chegava no Tribunal de Justiça, mais ou menos do Distrito Federal, umas 8 horas, antes das 8 horas antes, porque a biblioteca abria antes, eu ficava lá de fora da biblioteca estudando. Eu lembro do sofazinho da biblioteca do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ficava até às 11 horas estudando, que quando eu ingressava no gabinete, e ficava até o tempo lá que eu tinha que fazer, e voltava a pegar os meninos na escola, e à noite, se desse, ainda estudava. Então, eu estudava praticamente naqueles tempos que eu tinha. Eu tinha durante essa fase, só para você ter ideia, a minha filha, quando começou a estudar, ela tinha 4 anos de idade. Meu filho tinha acabado de nascer, eu estudou magistratura. O meu filho, eu fui aprovado que ele tinha quase 9 anos de idade. Ele me viu o tempo todo estudando, todos os finais de semana eu estava na biblioteca. Além dessa minha rotina, sábado e domingo era o dia inteiro na biblioteca. Chegava a abrir a biblioteca da UNB às 8 horas da manhã, e quando não abria a biblioteca, quando não tinha biblioteca, eu ia para a biblioteca, porque às vezes tinha greve, alguma coisa, eu ia para outra biblioteca, ficava até às 7 horas da noite. E durante esse tempo todo, eles viram o pai e a mãe também, que estava fazendo mestrado, doutorado, estudando. Então, o que eu dei de exemplo para meus filhos, ainda, para mim, foi o maior presente. Tanto João, tem uma carta, inclusive, está no meu Instagram, se depois você quiser compartilhar, o meu Instagram é juiz.akira. Tem uma carta da minha filha, que assim que vai sair o resultado da prova oral do TJ Rio de Janeiro, minha filha, antes de sair, ela escreve uma carta, que aquilo me marcou a vida inteira. Foi melhor que minha aprovação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ela escreveu uma carta emocionada, dizendo que o pai dela deu exemplo a vida toda dela de que o estudo compensa, e que ela estava muito feliz porque eu tinha logrado o êxito de todo o meu sonho, e ela me via sofrendo, me via vindo, eu não ia para as festas de família, eu vivia estudando, e ela falou que aquilo foi o maior exemplo da vida dela, que ela teve como exemplo, que estava triste porque eu estava indo do Rio de Janeiro e ela ia ter que ficar em Brasília, e ela só vou poder ir no final do ano comigo, porque isso era em maio, né? E tinha que terminar toda a fase escolar deles para eles irem para Brasília. Mas aquilo me emocionou de uma forma. O João falou assim, cara, porque a gente fica, né? Eu não estou dando tempo para meus filhos, minha esposa segurou a barra durante muito tempo.
eu estou perdendo tempo com meus filhos, imaginando eu, né, perdendo tempo, porra, de convivência, de amor, de presença, né, de presença física, na verdade. Mas, na verdade, eu estava dando outro tipo de presença para eles, a presença de resistência, de resiliência, de exemplo, sabe? Isso, para mim, Um exemplo, né? foi o mais Um importante. exemplo, né? Isso, para mim, talvez seja a minha maior vitória dentro desses 8 anos e 3 meses que eu estudei Tamanho e Estatura. Foi mostrar para meus filhos que se você tem um sonho, se você conquista esse sonho, você ir fazendo da forma correta, você dá exemplo e você se torna uma pessoa exemplar para os seus filhos. É isso que a gente busca, além disso, para a nossa vida, que é lograr êxito na magistratura. Lograr êxito na magistratura é secundário, o resto é esse exemplo que a gente dá para nossos filhos. Com certeza, assim, com certeza. A minha mãe, você falou que teu pai é auditor, né? Minha mãe também. E quando ela fez o concurso dela, estava no final da infância e início da adolescência. Então eu via a minha mãe fazer exatamente isso, estudar de madrugada, não ter carnaval, me mandar para casa de amigos para ela poder ficar em casa sozinha estudando. Então eu vivi como... Eu tive uma experiência talvez um pouquinho mais velho que a sua filha, porque foi no final da infância e início da adolescência. Mas eu tenho na memória vivamente os sacrifícios que ela fez para passar, e é o que você deixou para os seus filhos, né? Um ponto que João, só um exemplo para você que estava falando, que você falou da sua mãe. Eu vou dizer que para a mulher que é mãe ainda é muito mais difícil. Eu tive várias colegas, amigas que não conseguiram porque exatamente tinha essa dor na consciência de deixar o filho com a família e resolver. Tanto é que no meu concurso, na pandemia, piorou isso, tá? Pode ser isso um dos casos. Foram 50 aprovados, eu acho que 11 mulheres só. Porque na pandemia as mulheres tiveram que se dedicar mais à casa, ficar mais em casa e dar mais atenção à família. Eu acredito que seja, óbvio que é só intuição, mas que demonstra, e na maioria, não estou dizendo que a maioria hoje, por exemplo, a maioria, mais mulheres às vezes estão passando que homens, porque elas são de uma certa forma mais resistentes, mas desde que elas sejam mais novas, né? Então e aquelas pessoas, eu tenho uma colega que passou já com o filho da idade da minha filha praticamente, que eu tenho o maior orgulho dela, né? Que ela passou no meu concurso ali, para mim ela falou assim, ela foi vencedora muito mais que eu. Cara, que você está falando sobre a questão da dificuldade, né, especialmente das mulheres, eu vejo muito isso, né? Eu tenho muitas que eu já entrevistei aqui e cada um tem as suas próprias dificuldades, né? Mas eu acho que você tocou num ponto aí interessante. Eu queria só retomar um aspecto que você tinha falado e que me impressionou bastante, que foi que você falou assim, você usou a seguinte frase: eu tive mais ou menos assim, né? Você falou assim, você teve mais derrota e teve uma única vitória, né? E aí você falou que fez mais de 50 concursos e 16 reprovações na prova discursiva e ainda uma reprovação na prova oral do TJ Alagoas, né? E 16 reprovações na discursiva significam 16 aprovações na objetiva para então ter a reprovação. E eu queria conectar isso com o fato de que chegou no momento do desgaste físico, mental, emocional, que você chegou a dizer o seguinte: olha, para mim tá dando, chega, esse vai ser meu último concurso, ou o concurso TJ do DF vai ser meu último concurso. E a tua fala me lembrou muito de um procurador da República que hoje é professor nosso também, que é o Gustavo Borner, que ele falou um discurso muito parecido contigo. Ele também passou com 40, 42 anos, alguma coisa assim, com 3 filhas já, e ele falou no último ano, ele não tinha passado em nenhum concurso, estudando já há 7 anos, não tinha passado em nenhum, né? No último ano ele falou assim, chega, eu não vou fazer mais, esse é meu último ano, e se eu passar, passei, se eu não passar, vira a página, segue a vida, eu vou abandonar esse mundo. E aí ele passou para o Procurador da República, né? E a tua história é muito parecida, né? O filho, né, já ali tendo passado dos 40 anos, chegando ali nos 40 anos, enfim, e falando assim, chega. E aí realmente a coisa acontece. A minha pergunta, Kira, cara,
você falou muito de constância, resistência, resiliência. Mentalmente, como é que você lidou com isso? Quais são as armas que você utilizou, mentais, emocionais, para superar essas reprovações? Porque a minha pergunta ela é direcionada porque, cara, assim, o que eu vejo é que, sei lá, 70%, 80% das pessoas que desiste não por inabilidade jurídica ou falta de conhecimento ou inteligência, mas desiste porque não aguentam a pressão, porque não aguentam mais o sofrimento, enfim. Então, eu acho que na tua história tem alguma chave legal para ajudar as pessoas a vencerem esse aspecto. Eu acho, primeiro, João, que o mais importante foi a base familiar. Eu olhava para casa, olhava para meus filhos, olhava para minha esposa, que era um projeto de família. Comigo eu carregava toda a minha família. Então, o primeiro aspecto é que tudo que eu queria transmitir para minha família dependia da minha aprovação. E primeiro, foi isso. Segundo, foi que eu sempre fui uma pessoa atlética, no seguinte sentido, eu fazia exercício físico, ia para academia, ainda que eu diminuísse a constância durante esse período, mas o esporte me manteve nesse nível de capacidade de resistência. Porque quando você faz esporte de alta intensidade, você entende que cada vez mais você tem que se esforçar mais. Isso te dá uma resistência maior. Então, o esporte, para mim, me ajudou bastante. E segundo, que eu sempre tive uma resistência maior. Não sei porque, talvez que eu tinha um TDAH, e então sempre tive que me esforçar um pouquinho a mais para poder aprender. E nunca tinha sido medicado em razão disso. E quando eu fui procurar uma psiquiatra, ela falou assim, você passou a sua vida inteira dessa forma e por isso você cria uma resistência maior e você tem uma capacidade maior de resistência. E isso eu acredito que é o diferença para aquelas pessoas que têm uma capacidade intelectual maior que a minha, no seguinte, são pessoas mais, com quem maior, vamos supor, tem uma capacidade de absorção maior, porque essas pessoas desistem rápido. Elas, na minha visão, para chegar ao nível que elas têm, eles rapidamente alcançam. Ainda que eles desistam, rapidamente eles alcançam o nível anterior. E aquelas pessoas que têm uma dificuldade de aprendizado, elas têm que ser extremamente constantes. Senão, ela volta atrás tudo e para que ela galgar aquilo tudo, volta um trabalho enorme, tem que remar muito. Eu me lembro que toda vez, quando eu via aquele filme do Indiana Jones, que vinha aquela bola atrás do Indiana Jones, ele atravessando na ponte, eu falei assim, cara, se eu parar agora, eu vou ter que voltar tudo atrás e a bola vai me pegar. E eu já estou passando para o outro lado da ponte. Mal imaginava eu isso, no terceiro ano falando isso. Mas depois do terceiro ano de estudo, eu falei, eu já passei mais da metade da bola. Mal imaginava que ia demorar 8 anos. Mas essa talvez seja o meu gatilho, porque se eu voltar, se eu desistir, vai demorar muito mais. Então, acho que esse foi foram meus gatilhos para que eu aguentasse psicologicamente essa maratona. E não só isso, a pandemia piorou isso. Porque, primeiro, está um distanciamento social, você tem certeza do dia da manhã se você vai morrer ou não vai, se a sociedade já vai ser a mesma depois, né? Então, isso tudo deu uma incerteza maior. Então, para mim, assim, eu não tinha outra opção. Ou era vencer ou vencer. Com certeza. Achei muito legal que você falou da base familiar, né? Porque você encontrou não só dentro de você a razão de continuar, né? Mas encontrou em alguém, né? Na sua esposa, seus filhos, enfim. E essa questão do ser atlético, né? Você falou que fez crossfit, ou faz, não sei. Eu fiz um período e o crossfit, só que eu fazia aquela parte, aquela galera mais que era só para a saúde, né? Tinha os competidores. E a lógica do crossfit é essa, né? Tipo assim, todo dia um pouco melhor, 1 segundo melhor, 2 segundos melhor,
né, uma volta a mais, vai mais um pouco, né, e um ajuda o outro, ao mesmo tempo que um está competindo com o outro, mas um está ajudando o outro. Exatamente. Né? E é legal, assim, é bem interessante, é bem legal. Dizem que é uma seita, né, João? É uma seita. Dizem que, na verdade, não, e eu adoro muito porque, primeiro, minha história com esporte começou desde cedo. Só para você entender, meu pai foi campeão pan-americano de judô. Foi um atleta brasileiro, foi campeão brasileiro várias vezes de judô. Então, desde pequeno, eu fazia ginástica olímpica, natação, judô, desde pequeno. Aí depois eu encontrei no CrossFit uma forma de aliviar, porque você está com pessoas conversando, competindo internamente, e ao mesmo tempo você testa o seu limite, mas ao mesmo tempo você tem uma pessoa para se comparar, né? E superar aquilo do seu cara que é melhor que do seu lado. E aí você vai vendo isso. Isso me lembrou muito também, João. Eu tenho um grupo até hoje no WhatsApp, são 6 ou 7 pessoas amigas que fizeram concurso. Esse grupo WhatsApp, a gente colocava as notas, a gente brigava um com a nota do outro, a gente corrigia a prova junto, a gente incentivava o outro, marcava hotel junto. Até hoje eu tenho esse grupo. Até hoje a gente conversa sobre ele. Então, esse grupo... Eles passaram? Pode falar. Muitos deles passaram. Aliás, todos passaram. Um e outros cargos queriam, outros que não, mas a maioria passou. Eu, por exemplo, passei para magistratura, o outro colega meu passou para magistratura também, depois largou, foi para o procurador da Assembleia, não, da Câmara Legislativa dos DF. O outro virou procurador do município de São Paulo, depois foi para procurador da Fazenda Nacional, outro Ministério Público do Goiás. Tanto é que o número os juízes, e só ficou eu como juiz, mas a maioria para delegado, todos eles passaram de alguma forma no concurso que almejavam, mas todos passaram. Legal, legal. Esse senso de comunidade, né, de um ajuda o outro, um diz para o outro, vamos lá, se esforça um pouco mais, vale a pena, né, muito legal. Cara, achei muito rico o que você falou sobre os elementos que te ajudaram a superar, né? A base familiar, o ser atlético, a questão do TDAH, que mesmo sem um diagnóstico anterior, você aprendeu na sua vida ter que lidar com isso e superar com isso. Eu tenho um conhecido, inclusive, que ele é juiz e ele tem TDAH e tinha... Gente, quando você troca as letras, esqueci, dislexia. Dislexia. Só que ele não sabia que tinha. Então, assim, ele tinha muita dificuldade de leitura, de concentração na leitura, porque, cara, a coisa... E ele foi lidando com isso. Ele só, depois de juiz, tipo assim, como a tua história, só depois de juiz, tempo depois, é que ele, com psiquiatra também, o cara falou assim, calma aí, vamos fazer uns testes aqui. E aí ele entendeu isso. Então, a vida te forjou a ser resiliente, né? Te forjou a ser constante. Eu adorei a figura da bola lá, aquela bola gigante lá atrás do Indiana Jones. Separa, meu amigo. A bola te esmaga, né? Então, não tem outra opção. Tem que seguir em frente. Né? Muito legal. Você já abordou um pouco sobre estratégia e método de estudo, né? Você comentou que acordava às 4 da manhã, ia até às 6, levava o filho para a escola, depois ia para a biblioteca do TJ, de 8 às 11, final de semana biblioteca. Então eu já entendi que a tua carga horária era uma carga horária assim, intensa e encaixando onde dava para encaixar, né? Assim, enfim, e os sacrifícios. A minha pergunta na prática, quando você sentava para estudar, o que você fazia? Você estudava por livro, por PDF, videoaula, você fazia questões, não fazia questões, lia muito a lei seca, não lia. Imagino, inclusive, que ao longo desses 8 anos de magistratura, você deve ter mudado o método de estudo. Fazendo essa leitura retrospectiva, né? Assim, olhando todo o período que você estudou, o que mais deu certo em termos de método de estudo e o que para você não foi tão legal, ou que você falou assim, pô, isso aqui, enfim, deveria ter sido diferente? É uma pergunta muito difícil, viu, João?
Primeiro que você não sabe o que deu certo. É que nem aquele que você toma tanto remédio que acaba depois você sabendo do que fez você melhorar. Mas eu posso dizer que criar uma base com livros foi muito importante. Livro, digo, de capa a capa. E depois que eu criei essa base, eu verifiquei que não dava para ficar lendo de livro capa a capa. E eu não tinha a mania de fazer resumos de livro. Então, o que eu comecei a sair dos livros e fui para aqueles sinopses, que já eram mais resumos. Depois, isso eu estou falando desde o início, tá? Aí eu tinha, ao mesmo tempo, em algumas matérias, eu sentia de maior dificuldade, eu assistia videoaula. Eu não gostava muito das videoaulas porque eu via que os livros eram mais diretos e certeiros, dependendo de quem escrevia o livro, óbvio. Mas eu via que eu perdia muito tempo nas videoaulas. Mas em matérias que eu tinha dificuldade de aprender, eu sempre assistia. Por exemplo, direito eleitoral eu tinha uma dificuldade, eu via que tinha um professor que conseguia me incentivar de uma forma ou de outra, porque até meu contato com o direito eleitoral era muito pouco. Então, eu separava isso só para aquelas matérias que eu não conseguia aprender direito nos livros ou na sinopse. Tirando essas matérias que eu tinha maior dificuldade, no início, eu passei a adotar livro e videoaulas. Depois eu fui para a sinopse. E depois eu verifiquei que eu precisava entrar na lei seca. No início, eram livros de capa a capa e videoaulas. Depois, sinopse, evitando as videoaulas para aquelas que eu tinha maior dificuldade. Depois, a lei seca, para mim, foi sendo mais objetiva ainda. Então, comecei a perceber que a leitura da lei seca era muito importante. Então, que eu passei a lei direto da lei. Por exemplo, eu pegava o CPC, eu peguei na fase de transição. Eu pegava aqueles comparativos do CPC 73 e o novo CPC. E aí eu ficava lendo a lei seca e comparando. E eu lembro que tinha uns manuais que colocavam do lado do outro, e aí para mim foi suficiente esse tipo de leitura, porque eu já tinha a base, eu já entendia, mas eu tinha que compreender agora a nova fase do CPC, quais são os novos princípios constitucionais do CPC que estavam lá no início. E para mim, por exemplo, o CPC foi muito mais didático do de 73, porque ele veio numa ordem mais correta, sobre princípios, meio passando todas as fases de forma cronológica. E tem algumas matérias que não tem jeito. Por exemplo, não dá para você ler o Código Penal. Teoria do crime, não está no Código Penal. Então, o que eu tinha? Eu tinha uma sinopse muito boa do Roque, me esqueci o nome dele. Hoje até Tabelião, de São Paulo, eu acho. Me esqueci, mas eu li essa sinopse. Paulo, oi? Fábio Roque, se não me engano. Fábio Roque. Essa sinopse dele é fantástica. Só que eu li ela, sei lá, umas 8 vezes, porque ela é condensada. E aí eu sabia exatamente que página estava aqui em página. Então essa sinopse dele, para mim, estava na minha cabeça, e antes de uma prova subjetiva, por exemplo, eu reli ela em 3 dias, porque eu já sabia em cada página qual é o próprio parágrafo. Então isso para mim me ajudou bastante, porque eu mantive esse material. Vamos por outro exemplo, por exemplo, direito do consumidor, leitura da lei seca, ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, lei seca, Código Civil, eu pegava aqueles códigos comentados, artigo por artigo, porque me permitia ter, na dúvida da leitura, ter o comentário dele. Então eu passei a me dedicar mais à leitura sistemática da lei seca. E o que eu fazia sempre também, isso foi muito importante, eu acompanhava semanalmente as informativas de jurisprudências dos tribunais superiores, e acompanhava através daquele site do Dizer o Direito. E aqui, a partir dali, eu fazia meu caderno, que eu lembro que eu te falei sobre o caderno de questões que eu fiz para a prova subjetiva do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Se você perceber, ele sempre começa com uma pergunta. E sobre aquele informativo, eu fazia aquela pergunta, colocava lá e fazia 15 linhas. Ou seja, eu lia o informativo, deixava aquelas questões prontas para responder e só respondia umas 2 semanas que eu já tinha lido o informativo. E aí eu fazia ela subjetivamente dentro daquele caderno de questões e ao final deixava um espaço de 20 linhas para dizer o que eu faltei de falar, o que era importante que estava naquele informativo que eu não tinha falado e grifava. E aí antes das provas eu revisava aqueles cadernos que eu tinha feito de informativos. Tanto é que eu criei distribuí nesse grupo que eu te falei, eu criei um compilado de jurisprudência do direito. Eu filtrava aquilo que era mais importante para a magistratura estadual, fazia aquilo, resumia e me deixava como um resumo. Então eu tinha aqueles cadernos que eu tinha separado para a questão subjetiva e tinha um material de jurisprudência de 4 anos já revisados por matéria. E esse material eu distribuía para o meu grupo, que era todo mundo adorava, porque vinha muito melhor, porque ele não repetia os informativos. Porque se você vê, tem informativo que fala sobre o mesmo tema. Isso do STF, STJ. O que eu fazia, na verdade, era fazer esse filtro, resumia, deixava onde que estava cada assunto sobre aquele filtro daquela matéria e todos aproveitavam, inclusive eu. E assim foi. E ao final eu fazia aqueles simulados também com meus colegas da prova oral. Então, praticamente, esse foi meu método de estudo. Em algumas matérias eu utilizava livro, outras matérias eu utilizava lei seca, outras eu estudava no informativo, mas lembrando, João, eu tinha que ter uma base de doutrina antes, ainda que tinha sido feito há 3, 4 anos atrás. Porque para eu compreender a leitura da lei seca, eu tinha que entender a doutrina. Então não adianta a gente pular etapas. Por isso que eu posso dizer para você que eu não sei que remédio deu certo. Pode ser que tenha um método mais rápido que o meu, mas esse foi o meu método e durou 8 anos e 3 meses. Mas o que melhorou, que eu digo que adiantou, na minha visão, a aprovação mais rápida nas provas subjetivas e nas outras provas, foi eu estudar todas as fases do concurso durante a semana. Fazia 2 questões por dia, subjetiva, fazia um simulado de 24 questões, estudava informativo, estudava lei seca ao mesmo tempo, porque quando você está resolvendo as questões do simulado daquele concurso, por exemplo, que eu estudava, daquele site de formulação de questões, eu já lia lei seca quando eu pedia para que ele me filtrasse com as melhores respostas, que as melhores respostas geralmente já te dão a lei seca. Então acaba que você utiliza desses métodos para estudar também a lei seca. Então toda essa forma me construiu, mas o que me fortaleceu, o que me deu mais garantia de aprovação, talvez tenha sido estudar todas as questões durante a semana, inclusive a prova oral. Muito interessante. E eu acho legal, porque assim, eu falo muito isso, né? Não tem um único método, não tem fórmula mágica. Os métodos, eles podem e devem ser adaptados, e é normal ir mudando ao longo do tempo. Só que, conforme você foi falando, eu meio que vi um padrão, que eu acho que é um padrão interessante e não quer dizer que seja rígido. Mas eu pensei, eu meio que organizei o meu pensamento com o teu método em 3 grandes fases. Isso não é tão rígido como eu vou falar, mas é como se fosse assim, grandes marcos. O primeiro, cara, base. Você criou uma base. No teu caso, foi com um livro de capa a capa, né? Tem gente que cria base com videoaula, tem gente que cria base com PDF, mas você criou uma base de conhecimento que eu gosto de chamar de conceitos fundamentais. Só precisa... Porque é o que você falou, assim, como é que eu vou ler o Código Penal, por exemplo,
e vou entender os conceitos que estão ali, porque nem sempre o Código Penal, o Código Civil, seja qual for a lei, traz a conceituação do instituto jurídico, né? Então, a doutrina vai te dar essa base. Mas você criou uma base. Uma segunda fase, vamos chamar assim, que eu chamei aqui de consolidação. Foi quando, pelo que eu entendi, você acrescentou lei seca e começou a usar sinopse, que eram leituras mais rápidas e repetidas vezes, né? Você falou que chegou a ler 8 vezes a sinopse lá de penal, né? E aí eu botei como uma espécie de terceira fase, que eu chamei aqui de refino, né? Quando você começou a fazer o seu caderno de questão, quando você falou que, opa, eu estou passando as primeiras fases, mas não estou na segunda fase. Então, eu vou fazer aqui 2 questões discursivas por dia, 24 objetivas. Ou seja, você foi refinando, porque você já tinha uma base, você já tinha muita leitura de lei seca e de sinopse. Então, essa base já tinha sido consolidada, agora chegou a hora do refino, né? Eu achei bem legal. Eu acho que essa lógica, Kira, ela pode funcionar para todo mundo. E aí, como cada um vai fazer dentro dessa lógica, aí pode variar. Mas eu peguei isso porque, assim, a gente está falando de aprendizagem de adultos, porque aqui está estudando para concurso adulto, né? E tem um nome disso, que é andragogia, né? Pedagogia para criança, andragogia para adulto. E um dos princípios, tem vários, mas um dos princípios da andragogia é que o adulto, ele tende a aprender quando ele parte do geral para o particular e quando ele faz um aprendizado concreto, ou seja, quando ele pratica aquilo, que é fazer questões. Então você criou uma base, depois foi refinando, e quando você acrescentou questões, ainda que instintivamente você estava adotando ali princípios de andragogia, né? Que é como o adulto aprende. Cara, eu acho um roteiro, uma trilha, melhor dizendo, muito legal. E interessante você foi falando que eu fui me recordando de outros aspectos. Tinha questões, por exemplo, que eu comecei a visualizar que eu não estava indo bem na prova objetiva. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo cobra muito empresarial. Aí eu falei assim, eu tenho, para me diferenciar para isso, eu tenho que melhorar meu empresarial. Aí eu peguei o livro do Santa Cruz e li ele inteiro, porque eu sabia que não estava tão bem, a minha base não estava tão boa. E aí eu comecei a refinar esse assunto e comecei a melhorar e me transformou na melhor matéria. Então o que eu fazia muito também? Quando eu verificava que uma matéria estava me prejudicando a prova, eu queria ser especialista nessa matéria. E eu não fugia dela. Eu a enfrentava e queria ser melhor que os outros. E isso me deu um crescimento muito grande, que você vai afinando, isso que você falou, você vai transformando o seu estando, você passa a ser um generalista específico, vamos supor assim, você começa a não ter falhas em matéria. Aí eu vi, humanística está me prejudicando, vou aprender isso, vou estudar filosofia do direito. Peguei Mascaro, o livro do Mascaro, li ele inteiro de filosofia do direito, aprendi com aquele livro, assim, agora não erro mais questões sobre filosofia e sociologia do direito. Então, eu fui refinando, sobretudo quando eu vi a minha dificuldade. A minha dificuldade me acendia um alerta para aquela matéria. E aí eu digo, não que eu não deixei de ler livros, como eu acabei de dizer, já quase aprovado. Eu já ainda estava lendo livro. Mas quando eu senti uma dificuldade, que eu tinha que melhorar, ou eu assistia videoaulas, como eu disse para você, ou eu enfrentava os livros e aquilo me dava mais base, porque eu via que meu erro dependia da minha base, que às vezes eu estava errando porque minha base não estava boa. E isso me deu o equilíbrio, porque, sobretudo, na prova da magistratura do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que caem todas as questões, todas as matérias na segunda fase, não adianta você só estudar civil, processo civil, penal, processo penal. Você tem que estudar todas as matérias. Todas as matérias caem, no mínimo 2 questões. Então é importante que isso me dê uma base e me permitiu saber quais são os meus maiores déficits. Isso fui aprendendo durante o estudo. Perfeito, é a capacidade de adaptação
Tem que ter, né? Uma pessoa que, para ser constante, resiliente, tem que ter capacidade de adaptação enfim, muito legal, muito bacana. A gente está caminhando aqui para o final. A pergunta que eu ia fazer, de certa forma, estava implícita, mas vou fazer para ficar mais direto. Teve alguma coisa que você falou assim, isso aqui foi um erro? Ou você... Ou não? Tipo assim, não, isso aqui para mim não funcionou de jeito nenhum. Ou você falaria... Ou melhor, eu vou refazer a pergunta. Talvez a palavra erro seja muito forte, porque até o que a gente pode chamar de erro, às vezes, contribui, né? Enfim. Mas tem alguma coisa que você falaria assim para o pessoal que está ouvindo? Tipo assim, olha, evita isso aqui, porque isso aqui talvez não seja tão produtivo? João, eu não tenho isso para falar, não. Eu posso dizer o seguinte, que tudo eu consegui, de alguma forma, receber de forma positiva. Ainda que eu não gostasse, aquilo, de certa forma, me mostrava que existe outra coisa positiva. Até aquilo que não era tão bom me mostrava que eu estava no caminho errado. Então, eu não posso dizer que teve uma coisa errada. Eu posso dizer que eu podia ter pego um atalho diferente. Uhum. E talvez esse atalho que eu diga para todo mundo eu digo para todo mundo, não estude apenas por uma fase. Talvez esse foi meu erro para reprovar tanto na prova subjetiva. E aí, eu só percebi isso quando foi a pandemia, porque eu tive tempo de estudar. Porque, veja só, quando você está prova atrás de prova, você sai de uma prova do TJ de São Paulo, vai para o TJ Paraná, vai para não sei o que, aí você já está lá na prova, na segunda fase do TJ de São Paulo, você tem a primeira de Alagoas, então você não se planeja. E acaba que você é levado a estudar sempre a primeira fase, porque você está em muito mais primeira fase. E acaba quando você vai para a segunda fase, você não tem a base suficiente para passar na segunda fase. Talvez esse seja um erro que eu demorei muito para aprender. Evite estudar somente por uma fase. Isso para mim poderia ter... legal. Eu ia te fazer uma pergunta em cima disso, que eu acho isso muito legal que você está falando. A minha pergunta é, você acha que a pessoa ela deve inserir o estudo para a segunda fase desde o primeiro momento, ou de repente gasta um tempo criando uma base para depois acrescentar uma segunda fase? Entendeu? Não, eu acho que a base é importante. Mas chegou no nível que você começa a passar na primeira fase, você já tem que inserir de alguma forma a segunda fase. Você não já está chegando muito perto. Eu não posso dizer... eu vou dizer, por exemplo, o que aconteceu comigo. A primeira prova que eu passei para a segunda fase foi TJ Sergipe, 2019. Eu tinha 9 meses de estudo objetivo. Quase um ano. Não, 9 anos, 2018, sei lá, quando é que foi? Agora, desculpa, não foi a data certa, foi 2016. Mas TJ Sergipe foi 2016. Mais ou menos. Eu tinha um ano de estudo, mais ou menos. E aí, naquela fase, eu fiquei faltando 2 questões para ser aprovado. Viajei com minha família. Quando eu volto, teve uma reviravolta na prova. Mudou 2 questões do gabarito, anularam 3, sei lá, alguma coisa. Eu fui parar na segunda fase na primeira vez. Veja só, se eu já tivesse começando para a segunda fase, eu não teria tão mal se eu não tivesse estudando para a segunda fase, eu não teria tão mal na segunda fase TJ Sergipe. Por quê? Porque eu já estaria me preparando para ela. Então, no dia quando você começa a passar, se estiver perto da nota do corte, eu já começaria a estudar para a segunda fase, que é muito importante. Boa. Eu falo exatamente, muito parecido com isso. Eu digo o seguinte, pessoal, olha, quando começar a estudar para a segunda fase, você pode começar gradativamente a estudar para a segunda fase quando você perceber, ao fazer várias provas, que você já está constantemente passando dos 60%. Passou dos 60% da prova, de forma geral, você talvez ainda não esteja tão
pertinho da nota de corte, mas você está no caminho de chegar lá. 65%, 70%, aí já vale a pena começar a inserir um estudo de segunda fase, fazendo algumas questões, algumas sentenças ou algumas peças. Concordo. E aí, conforme a nota vai aumentando, você vai intensificando o estudo para a segunda fase, para você não chegar totalmente cru. Né? Eu queria ter tido esse conselho Na verdade, esse seria o meu maior conselho mesmo. Não espere para estudar a segunda fase quando você for. Apesar de que, no meu caso, eu relativamente fui aprovado na primeira fase, 1 ano de estudo, né? Assim, a primeira fase. Mas não é realidade. E hoje a gente tem o Enan também, né? Então o Enan já te dá uma base para você saber se você está bem ou não. Exatamente. Eu tive uma aluna que ela, até perdi o contato com ela nos últimos 2 anos, mas até 2 anos atrás, a tua história me lembra muito dela. Ela conseguia passar em 100% dos concursos. Ela chegou no momento que ela passava em 100% da primeira fase dos concursos que ela fazia. Seja, o foco dela era MP. Seja MP ou até magistratura, né? Mas ela fazia muito MP. Mas ela travava em todas as segundas fases, exatamente por causa disso. Ela chegou um momento que fazer prova objetiva era mole para ela e passar era mole, mas estava travando na segunda fase, né? Enfim, ela talvez... Só para você entender, João, quando eu comecei a fazer esse método de estudo de simulado, que para mim era importantíssimo, a minha base era 24 questões por dia. Tanto é que ao final, João, eu tinha quase 600 simulados gravados lá no site especializado em criar questões. Todo santo dia, acordava às 4, fazia um simulado, demorava 1h30 entre fazer e corrigir. Tanto é que dava 5h30, 6 horas, eu mandava o meu resultado para o meu colega do meu grupo, quero saber se você ficou com melhor nota que eu. Aquela disputa, né, que eu digo do CrossFit, né? E chega ao ponto que eu disputava com ele saber quantos 10 em sequências eu fiz. Eu cheguei a fazer em sequência, tá? 100% em 5 simulados seguidos. Então, eu estava tão bem na prova objetiva que eu passava na nota de corte, assim, 5, 6 pontos na nota de corte. Tanto é que era um TJDFT, que eu já tinha parado de estudar, estava já com mestrado no Rio de Janeiro, eu fiquei entre os 30, 50 primeiros do TJDFT. Por quê? Porque eu insisti no simulado, insistia nas subjetivas. A outra coisa que eu não falei, que eu também fazia muito, é aquela tese em jurisprudência do STJ. Eu tinha que ler no mínimo 5 teses por dia. Então eu fazia o simulado dentro do site especializado de criação de simulados. Depois eu lia 5 teses de jurisprudência do STJ, e depois desse ainda fazia as 2 questões. Isso era meu escovar dente todo dia. Durante esse período que eu acho que eu cresci mais. E aí, dependendo do caso, onde estava a minha maior necessidade, eu estudava, por exemplo, um pouco de doutrina, um pouco do informativo, ou lia lei seca. Mas a lei seca eu acabei adotando muito na correção do simulado. Eu acabava lendo as leis secas na correção do simulado. Mas isso é muito importante. E, por exemplo, eu ia fazer uma prova do MP. Aí eu falei, tem certas leis que eu tenho que ler mais. Lei de ação civil pública. Então, a depender do concurso que eu fazia, uma semana antes, eu direcionava meu estudo para leis que eu sabia que caíam muito. A lei, por exemplo, do MP local, que sempre cai, por exemplo, era uma forma de estudar para a lei do DP, no caso. Então, sempre eu acabava, nesses períodos de prova, fazer isso. Mas nunca, durante esse período, eu deixei de escovar meu dente, que eu digo assim, que era fazer os simulados, fazer a leitura do justiça em tese do STJ. Era tão importante isso para mim, que eu lembro que eu fazia as questões subjetivas, que as subjetivas cobram muito essas justiça em tese do STJ.
que eu dizia praticamente o número da jurisprudência em tese que se estava inserida aquela resposta. Muito bom. Então, isso para mim me criou uma dinâmica. E hoje eu com jurisprudência, se você me acompanha pelo meu Instagram, eu continuo a ler os informativos, continuo a colocar os informativos, porque isso para mim é uma forma de estudar. Então, o informativo que eu coloco dentro do meu Instagram é porque eu estou lendo e estudando novamente. Então, eu tenho uma facilidade e gosto de estudar jurisprudência. Tanto é que ainda hoje, eu tenho praticamente toda a jurisprudência dos tribunais superiores na cabeça. Olha só, que impressionante, né? Muito bom. Pessoal, deixa eu fazer uma parada aqui. Grave isso que ele está falando. Método, organização, mas pega essas 3 fases. Primeiro, crie uma base de conhecimento, conceitos fundamentais. Você entendeu o conceito dos institutos. Segundo, momento de consolidação, lei seca, sinopse, jurisprudência, resumo. E você não usou, Akira, a expressão que eu vou usar agora, mas ela permeia praticamente tudo que você falou, que é repetição, né? É repetição. Você leu 8 vezes uma mesma sinopse, você fazia todo dia 24 questões, 2 questões, 5 teses, enfim, repetição. Então, cria uma base, consolida, depois vai para o refino, né? Fantástico. Cara, vamos caminhando já para o final. Eu sempre faço um desafio para os meus convidados aqui. E o desafio é o seguinte: imagina que o pessoal terminou de assistir, chegou até aqui. Aliás, você que chegou até aqui, aproveita e já curte o vídeo, compartilha, comenta, porque ajuda a gente a alcançar mais pessoas e levar essa entrevista tão maravilhosa para muitas pessoas. Mas imagina, Kira, que a pessoa te ouviu e ela vai anotar uma frase sua que ela vai colar no computador, vai botar no Vadimeco, não sei, ela vai botar na parede dela para ela todo dia lembrar de uma frase que seja sua. By Akira Sasaki. Que frase seria essa? Eu acho que é uma frase que todo mundo repete, que já ingressou. Só passa quem não desiste. Realmente, se você não desistir, você vai passar. E é pela resistência, pela resiliência. E talvez seja meu maior recado. Seja resiliente. A resiliência é muito mais importante do que o aspecto intelectual. Se você acha que você é muito inteligente ou que você é pouco inteligente, eu passei na frente de muita gente pela minha resistência de cair e levantar novamente. Legal, muito legal. E uma pergunta aqui aleatória. E o Rio de Janeiro, tá valendo a pena? Eu vou te dizer, João, que eu não imaginava que minha família e eu fôssemos adaptar tão bem o Rio de Janeiro. Você tá Primeiro na capital. que eu estou na capital, mas desde o início fui a capital. O Rio de Janeiro te proporciona isso. Vou explicar por quê. Eu saí de uma bolha. Brasília é uma bolha porque ela, diferente das demais capitais do país, ela é uma cidade planejada, ela tem recursos da União para pagamento de segurança, educação, saúde. Então, até eu sair do Rio, eu não sabia que vivia numa bolha. Até sair do DF. Até sair do DF, me desculpa. Eu não sabia que vivia numa bolha. Aí eu vim para o Rio de Janeiro. Primeira lotação minha, Belfor Roxo. Belfor Roxo, para quem não conhece, ela é da Baixada Fluminense, uma cidade extremamente violenta. E caí nas 2 varas criminais de Belfor Roxo. E isso me mostrou uma realidade que eu não conhecia. E aí, eu cito muito Heidegger sobre isso, que é Mitzen e Dansen, que é a filosofia de Heidegger, que diz o seguinte: você começa a fazer interpretações das normas através de onde você vive e ao tempo que você vive. E ali eu vi que há leituras da norma que você pode fazer em Brasília, mas não em Belfor Roxo ou na Baixada Fluminense.
Não estou dizendo que eu estou lendo errado, mas eu consegui conviver com problemas que Brasília não tem. E a sua percepção foi diferente. Logo depois, eu me titularizei em São João de Meriti, que é ao lado de Belford Roxo, mais perto, ela faz divisa com o Rio de Janeiro, a cidade, a segunda baixada da Baixada, né? E ali eu tive uma realidade pior ainda, porque eu fui juiz titulado de uma vara criminal durante 1 ano e 9 meses, que infelizmente demonstra a pior face da humanidade, que são os crimes contra a vida. E não só isso, eu percebi que a gente, como magistrado, tem que fazer mudanças sociais, não só com a interpretação da norma que eu acabei de fazer, mas também fazendo um bom trabalho na vara, que eu consegui fazer isso durante 1 ano e 9 meses, reduzir drasticamente os juros que estavam acumulados. Só para você ter ideia, eu tinha, para remarcar um júri, eu demorava 1 ano e 4 meses de um réu solto. Eu saí de lá fazendo 3 meses, eu já conseguia remarcar. Um júri de réu preso eu fazia 1 mês e meio. Isso, para mim, me deu uma satisfação muito grande. E, ao mesmo tempo, criei um projeto social lá, junto com a prefeitura, de levar as crianças, na verdade, adolescentes da escola fundamental, para fazer um júri simulado lá. Isso foi me dando engajamento no Rio de Janeiro, respondendo a sua pergunta. E fui compreendendo que era necessário não só ser um magistrado para julgar e interpretar normas, não, mas para dar à sociedade uma resposta rápida, mas também trazer à sociedade e aqueles primeiros da sociedade, que têm a prioridade da sociedade, são as crianças e adolescentes, para compreender o judiciário. Em razão disso, recebi uma medalha Tiradentes também, lá com 2 anos de magistratura, pelo esse projeto social que eu fiz. E, ao mesmo tempo, minha família, como eu sempre priorizei estar perto da capital, fui morando na capital. Então, eu não vivi o interior do Rio. Eu vivia, por uma opção minha, com um volume maior de trabalho, que certamente da Baixada é isso, uma opção minha, porque o tribunal me proporcionou titularizar, por exemplo, em Paraty, e eu recusei. Eu consegui sempre morar na capital. E o Rio de Janeiro, eu digo que ela é uma caixa de amplificador, tanto para a beleza, quanto também para as coisas ruins. Ela permite você estar num estado maravilhoso, de belezas exuberantes, de coisas para fazer, e ao mesmo tempo ter uma realidade social ao seu lado desigual. E isso é muito latente no Rio, diferente do Distrito Federal. E essa mistura que faz o Rio lindo. Eu não posso dizer que hoje não estou apaixonado pelo Rio de Janeiro, mas certamente daqui eu não saio. Tanto é que, para você ter ideia, eu sempre achava que poderia voltar para o Brasil, tanto é que eu fui fazer aquele concurso. Teve agora a possibilidade, né, criou-se uma emenda constitucional, possibilidade de fazer a permuta entre os juízes estaduais, e assim que saiu essa norma, e agora foi regulamentado pelo CNJ e está sendo regulamentado pelos demais tribunais do Brasil inteiro, eu questionei a minha esposa se ela estava satisfeita, porque você acaba mudando todo mundo para a sua vida. E aqui me dá Ela é da área jurídica, não? Não, ela é nutricionista. Tá. Mas para o Rio está muito bom, porque as pessoas aqui no Rio, elas têm uma capacidade de trabalhar o corpo, porque vivem na praia, né? Exatamente. Então, para ela também é um mercado de sucesso para ela. E ela está fazendo muito sucesso aqui. Ela tem uma clínica, trabalha na clínica, está muito bem. Mas ela largou tudo em Brasília para vir me seguir. Ela era professora de um centro universitário de Brasília, atendia muito pouco, veio para cá e, de repente, virou nutricionista de primeira mão. Mas, de qualquer forma. E eu levava esse peso nessa consciência porque eu estava trazendo todo mundo de Brasília para essa realidade social que, às vezes, uma realidade social que eles nunca tinham visto na vida. E a resposta dela foi, para mim, foi o melhor possível. Ela falou, não, se você quiser você volta, eu vou ficar com nossos filhos. Então demonstra que ela não quer mais sair daqui. Meus filhos também todos amam a cidade. As pessoas perguntam sobre segurança, sobre o magistrado. Na verdade,
eu não me sinto, em nenhum momento, apesar de ter trabalhado nessas varas criminais, nenhuma insegurança. Eu como cidadão, sim, mas não como magistrado. Tá. Não é porque eu sou magistrado que eu sofro mais ou menos. Talvez, mas eu não enxergo isso. Eu não vejo isso. Porque o magistrado, na minha visão, ele não está aí para dar lição de moral para réu. Ele está ali para interpretar os fatos conforme a norma. E se você está fazendo isso de forma justa, na minha visão, não tem por que você ter esse medo em qualquer lugar do país. É óbvio que você está, às vezes, mais exposto para uma violência porque você está mais perto da Baixada, porque você estava... Mas acabei que agora também, no início do ano, eu aceitei um convite, né? E eu já fui juiz titular em São João de Meriti da Vara Criminal, depois me removi para juiz civil de São João de Meriti também. E agora, no início do ano, aceitei um convite e estou no plantão noturno da capital, que funciona durante a noite, das 18 horas até as 11 horas do dia seguinte, do estado inteiro. Um juiz responde por todo o estado durante uma noite. Então, é uma escala de 17 por 79, mais ou menos, ou seja, eu reparto essa função com mais 3 colegas, e é uma função muito interessante. Estou me adaptando ainda com questão de sono, mas eu sempre um desafio a mais. Eu consegui melhorar a vara criminal de São João de Meriti, consegui melhorar muito a vara civil de São João de Meriti, e eu sou feito de desafios, e eu recebi um novo desafio. Então, o Rio lhe permite isso. Primeiro, ele ajuda muito o magistrado. Você pode escolher se você quer ir para o interior, se você quer ficar mais perto da capital. Só para você ter uma ideia, essa vaga que eu tenho hoje, tem duas hoje que pode ser oferecido para o último concurso. Pegar ainda o plantão noturno da capital, por falta de magistrado. Então, assim, eu acumulo 3 varas. Então, há uma escassez muito grande de magistrado no Rio de Janeiro que permite você escolher, de certa forma, aonde você quer trabalhar. Muito bom, muito bom. Achei interessante a análise social que você fez do Rio, que é essa mistura, né? Você tem todas as classes sociais convivendo no mesmo espaço geográfico, nos mesmos ambientes, enfim. Isso é muito Rio de Janeiro, né? Eu me lembro que uma vez, eu até ouvi um comentário, acho que foi um sociólogo falando que existem estrangeiros que criam as suas comunidades nos estados, né, assim, nas cidades. Então, você tem ali em São Paulo, você tem lá o grupo onde estão os chineses, onde estão os japoneses, né, os italianos, né? E você vai encontrando isso em vários... No Rio de Janeiro não tem. Você não tem um centro da China, um local... Não tem, porque está todo mundo misturado o tempo inteiro em todos os ambientes, né? É todo mundo junto e misturado. Todo mundo junto e misturado. Essa mistura que é bacana. Vale muito, né? Assim, é uma mistura cultural muito grande, é muito grande. É muito importante essa mistura, porque não há elitização de local. Ou seja, ao mesmo tempo que está na Zona Sul, você tem comunidades na Zona Sul, ao mesmo tempo na Baixada, você tem pessoas com condições financeiras boas na Baixada. Então o Rio permite, e não só permite isso também, por exemplo, você está numa região de praia, você pode ir para a região serrana, de cachoeira, você pode ir para o interior, você tem trilha, você tem praia, você tem rio, cachoeira. Então o Rio, na minha visão, hoje não é à toa que é uma das capitais mais visitadas do mundo. E veja só, eu trabalho e vivo onde os outros vêm passar férias. Então não tem como dizer que o juiz ou quem mora no Rio não gosta do Rio. É óbvio que a gente quer que melhore sempre, mas eu digo o seguinte: se fosse tão bom assim, eu não tinha nem condições de morar no Rio de Janeiro, porque se tudo fosse primeiro mundo, não tinha um brasileiro morando aqui, porque todo mundo ia comprar o Rio de Janeiro. De comprar imóveis, porque aqui, por exemplo, as praias todas estão lotadas, os hotéis todos lotados, você vê gringo de todo lugar do mundo,
Isso porque a gente tem ainda esse estigma da violência. E eu digo mais, viu, João, as pessoas, há um superlativo das pessoas em relação ao Rio, na violência. Há violência? Há. Mas, como eu disse para você, o Rio é uma caixa amplificadora. Da mesma forma existe violência em Fortaleza, existe em São Paulo, Belo Horizonte, só que quando acontece no Rio, e eu não estou minimizando não, tá, João? Eu estou dizendo que ela é mais latente em relação a isso, assim como as belezas também, mas há essa característica externa. Tanto é que, quando vem amigo meu, delegado do DF, veio a primeira vez veio aqui para me visitar e ficar aqui em casa, ele ficou assustado, como é que eu tenho que sair, como é que eu tenho que fazer assim, assado. E, na verdade, não há essa, em certas regiões, é óbvio, isso é muito perigoso, mas dentro daquilo que a gente vive aqui na Zona Sul, Sudoeste, algumas regiões do Rio de Janeiro, onde, sobretudo, os turistas estão, é tão natural. Agora, realmente, não só o estado do Rio de Janeiro, mas todo o Brasil hoje tem que se comprometer com a segurança pública. E eu, que fui juiz titular de vara criminal, vejo que tem que ter não é só o estado do Rio de Janeiro, tem que ter uma organização do Brasil inteiro, porque as facções criminosas estão dominando o Brasil inteiro. Infelizmente. Infelizmente. Eu acho que talvez esteja aí a prioridade 1, né? Prioridade 0, né, do Brasil. Akira, foi muito bom, assim, foi muito rico. Parabéns pela trajetória, parabéns pela constância, pela resiliência, que bom que a família está feliz, né? Que bom que a esposa está feliz, que os filhos estão felizes. Emocionante, né? A carta que a tua filha escreveu, né? E que você continue fazendo a diferença aqui na magistratura, né? O prêmio que você recebeu, o trabalho social, enfim. E, pessoal, quem quiser pode segui-lo, né, no Instagram. Você já tinha falado, né? Juiz.akira, Akira com K, né, naturalmente. Você tem um material ali que você disponibiliza para aquisição, né, de jurisprudência do TJ, enfim. Então, só entrando lá, eu vi que tem lá na tua bio, né? Exatamente. Esse material que eu fiz, João, ele é muito importante. Fiz 2 materiais. Um que eu fiz para o estudo da segunda fase do TJ e para a primeira fase. Porque ele tem súmulas que às vezes destoam da jurisprudência do STJ e do STF. Não em matéria de repercussão repetitivo, mas alguns temas que são divididos nessas turmas do STF, do STJ, eu faço essa comparação dessas súmulas e os recursos repetitivos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E na primeira fase, sobretudo, e na segunda fase do TJ, eles gostam de cobrar essas súmulas, essas jurisprudências consolidadas do TJ. Aí eu fiz esse material pensando nisso e eu sempre atualizo esse material, porque a jurisprudência vai se atualizando, e como eu estudo sempre a jurisprudência, ele está atualizado desde o ano passado, que não atualizei agora porque eu atualizei no meio do ano passado. Imagino que quem compra o material, ele vai recebendo essas atualizações. Vai recebendo. E outra coisa que eu fiz também, quando eu fiz um curso de segunda fase, que eu criei um e-book desse curso que eu fiz, que é sobre questões. Eu fazia questões muito parecidas à segunda fase, criei questões dentro do que eu acho que o tribunal enfatiza em relação à segunda fase, e criei um e-book também de questões discursivas, criadas da jurisprudência e da que eu entendo que o tribunal está cada vez mais sendo exigido. Legal. Então, galera, querendo material de qualidade, atualizado, focado no TJ Rio, TJ Rio especificamente, né? Acaba Rio, que a da primeira fase, o e-book de súmulas faz um comparativo com as súmulas do TJ Rio de Janeiro, mas o segundo material, que é discursivo, é como se fosse um material discursivo. Tá, e já mais amplo, muito bom. E tá no link da minha, link na minha bio. Tá lá na bio, beleza. Akira, obrigado demais, pessoal. Espero que você tenha curtido. Mais uma vez, dá os 3 Cs, né? Curtir, comentar e compartilhar, porque aí você mostra para o YouTube
que foi legal, que foi bom, que vale a pena. Você continua recebendo as nossas notificações e muita gente passa a ter acesso também a isso aqui. Se você quiser conhecer mais do ênfase, nosso site é cursoenfase.com.br, nosso Instagram é cursoenfase e o meu Instagram pessoal é prof.joão. Não, é prof. João Mendes, tudo junto, não tem ponto não, é prof. João Mendes. Beleza? Valeu, meu querido. Mais uma vez, brigadão. Tamo junto. Obrigado, um abraço. Valeu, gente. Abraço.